Minha filha caiu no chão antes que alguém naquela mesa entendesse o que estava acontecendo. Um segundo antes, ela estava em pé ao lado da cadeira, com uma das mãos pressionando a barriga. No segundo seguinte, simplesmente desabou sobre o piso do restaurante, como se toda a força do corpo tivesse desaparecido de uma vez. Por alguns instantes, ninguém se mexeu. Então minha mãe soltou um suspiro. Não foi um grito. Não foi um pedido de ajuda. Foi o mesmo suspiro que ela dava quando o garçom trazia o pedido errado. Ah, pelo amor de Deus, disse Eleanora, colocando o garfo na mesa, como se minha filha desmaiada fosse apenas um incômodo para o jantar. Minha irmã, Davina, recostou-se na cadeira com uma expressão de irritação, não de preocupação. O marido dela, Ol, nem levantou os olhos. Continuou mexendo no celular, como se nada tivesse acontecido a menos de 1 metro dele. Os filhos deles ainda deram risadinhas e repetiram o apelido que vinham chamando a June desde que chegamos, 2 dias antes. Rainha do drama. Eu ouvi. A June também ouviu. Mesmo deitada no chão, tentando respirar, ela escutou aquelas palavras. Essa sempre foi a minha família. Mas, para entender como chegamos àquele momento no restaurante, é preciso voltar um pouco no tempo. Não apenas aquela semana, mas há anos de pequenas atitudes que foram se acumulando, como uma dívida que ninguém queria reconhecer. Eu era a filha mais velha. Mesmo assim, nunca fui a preferida. Davina nasceu 3 anos depois de mim, e, desde o momento em que aprendeu a falar, meus pais passaram a organizar toda a casa de acordo com o humor dela. Se Davina chorava, a casa inteira parava. Se eu chorava, a resposta era sempre a mesma. Engole o choro. Seja forte. Quando chegamos à adolescência, isso já fazia parte da rotina. Ninguém mais questionava. Os desejos de Davina eram tratados como necessidades. Os meus eram vistos como um incômodo. Quando me tornei mãe solteira aos 24 anos, essa diferença ficou ainda mais evidente. Meus pais nunca diziam isso diretamente. Mas, em toda visita, havia a mesma sensação. Era como se eu e June fossemos o exemplo do que não deveria acontecer. Enquanto isso, o resto dos álbuns da família era dedicado às conquistas de Davina, o casamento, a casa nova e os filhos gêmeos. Com o tempo, aprendi a abaixar a cabeça. Ia às festas de família. Sorria nas fotos. Porque a outra opção era ainda pior, ser completamente esquecida. June cresceu sentindo esse mesmo clima. Ela era inteligente demais para não perceber. Mesmo antes de ter palavras para explicar o que sentia, ela já notava a diferença. Percebia que os primos recebiam ligações de aniversário. Ela recebia apenas uma mensagem. Percebia que a voz da vovó Eleanor mudava dependendo do neto com quem estava falando. Ela via tudo. E foi aprendendo a se adaptar. Como muitas crianças fazem quando sentem que o amor depende de merecer aprovação. Ela ficou mais quieta. Mais cuidadosa. Pedia desculpas até por coisas que nunca tinham sido culpa dela. A única pessoa que nunca fez June se sentir esquecida foi minha avó, Augusta. Augusta dirigia quase 4 horas só para assistir às apresentações da escola da June, mesmo quando ninguém mais aparecia. Ela sempre dizia: "Você é uma menina muito corajosa." E não falava isso da boca para fora. Ela realmente admirava a força da June. Infelizmente, Augusta faleceu 2 anos antes daquela viagem. E, com a partida dela, parece que o pouco de carinho que ainda existia na nossa família também desapareceu. Naquele verão, minha mãe organizou a tradicional viagem da família. Era uma casa alugada à beira de um lago, paga quase toda pelo Wendell. Segundo ela, seria a última grande viagem antes que os primos crescessem e cada um seguisse seu caminho. Minha vontade era dizer não. Mas June me convenceu. Ela arrumou sozinha o vestido amarelo de que mais gostava. Disse que queria tirar uma foto só nossa, perto da água, longe das poses e das fotos em grupo. Então eu fui. Mesmo com a sensação de que o melhor seria ter ficado em casa. Na primeira manhã, durante o café da manhã, June me chamou baixinho. "Mãe,
minha barriga está doendo. Ela falou com muito cuidado. Como uma criança que já espera que ninguém leve sua dor a sério. Antes mesmo que eu pudesse responder, minha mãe interrompeu. Ah, por favor, não começa. A gente acabou de chegar, Vivien. Davina deu uma risadinha enquanto tomava café. Ela só deve estar inventando isso para não ir ao passeio de barco. Preguiçosa, como sempre. Os primos ouviram e começaram a repetir em voz baixa, rindo. Rainha do drama. Rainha do drama. Cantavam como se fosse uma brincadeira. Como uma musiquinha infantil. Era uma crueldade leve para eles. Mas esse tipo de crueldade é aprendido observando os adultos. Eu me abaixei ao lado da cadeira de June. Perguntei se ela preferia ficar na casa descansando e não ir ao passeio. Ela balançou a cabeça rapidamente. Olhou para a mesa, respirou fundo e respondeu. Não, mãe. Está tudo bem. Eu não quero ser o motivo de todo mundo deixar de passear. Essa frase nunca mais saiu da minha cabeça. Minha filha de apenas 14 anos estava curvada sobre um prato de panquecas que nem conseguiu tocar. Ela tinha mais medo de ser culpada do que coragem para dizer o quanto estava sofrendo. O passeio de barco durou quase 3 horas. June ficou sentada no fundo da embarcação, com um braço abraçando a barriga e os óculos escuros escondendo boa parte do rosto. Eu me sentei ao lado dela. A cada 20 minutos, perguntava baixinho. Você está bem? E, toda vez, ela respondia apenas com um pequeno movimento de cabeça. Cada vez mais fraco. Em certo momento, O olhou para June e comentou. Tem gente que não está aproveitando nem um pouco o passeio. Ele falou olhando diretamente para ela. Ninguém disse uma palavra. Quando voltamos para a casa, June perguntou se podia ficar descansando enquanto o resto da família fazia a trilha da tarde. Meu pai nem levantou a cabeça enquanto amarrava as botas. Para de fazer drama. Foram apenas 3 palavras. Mas eu vi o rosto da minha filha mudar na mesma hora. Ela não ficou com raiva. Ficou envergonhada. Baixou os olhos, como sempre fazia quando algum adulto da família tratava a dor dela como se fosse teatro. Então respondeu baixinho que iria junto. Naquele momento, eu deveria ter segurado a mão dela e dito. Nós vamos ficar aqui. Não importa o que os outros pensem. Mas eu não fiz isso. Convenci a mim mesma de que estava tentando evitar uma briga. Pensei que mais 1 hora não faria diferença. Fez toda a diferença. Quando chegamos ao mirante, June já andava muito devagar. Enquanto o restante da família seguia em frente, nós duas ficávamos cada vez mais para trás. Eu diminuí o meu passo para acompanhar o dela. Foi então que Davina olhou para trás e gritou, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Talvez, se alguém não tivesse comido 3 panquecas, conseguiria acompanhar o grupo. Os primos caíram na risada. O permaneceu em silêncio. E aquele silêncio dizia tudo. Minha mãe continuou andando sem olhar para trás. Como sempre fazia quando algo desconfortável acontecia. Era mais fácil seguir em frente do que enxergar o sofrimento de alguém. Eu permaneci ao lado da minha filha. Disse que não havia problema. Que iríamos no nosso ritmo. Mesmo assim, durante a caminhada, June pediu desculpas 3 vezes por estar atrasando todo mundo. E, a cada pedido de desculpas, parecia que meu coração se partia um pouco mais. Quando chegamos ao mirante, todos começaram a tirar fotos. Enquanto isso, June ficou sentada sozinha em uma pedra, alguns metros de distância. Eu perguntei se ela queria participar da foto. Ela sorriu bem de leve e respondeu. Melhor não, mãe. Não quero estragar a foto parecendo doente. O pior é que ninguém insistiu. Ninguém chamou por ela. Como se sua ausência não fizesse diferença. Menos de 1 hora depois, minha mãe publicou a foto nas redes sociais. Na legenda escreveu. Asterisco asterisco dia perfeito em família. Asterisco asterisco. June nem aparecia na imagem.
Naquela noite, durante o jantar, ela mal conseguia ficar sentada. O restaurante estava cheio. O som das conversas se misturava ao barulho dos pratos e das taças. Davina contava, toda orgulhosa, uma história sobre a promoção de Ol. Meus pais riam de tudo. Como sempre faziam quando ela era o centro das atenções. Ao meu lado, June permanecia em silêncio. O suor escorria pela testa, mesmo com o ar-condicionado ligado. Seu rosto estava completamente pálido, quase da mesma cor do guardanapo que segurava no colo. Eu me aproximei e perguntei baixinho. June, me diz a verdade. Está doendo muito? Ela não respondeu. Apenas tentou se levantar. Cambaleou por um segundo. E caiu no chão. Tudo o que aconteceu depois parece um borrão na minha memória. Quando percebi, eu já estava ajoelhada ao lado dela. Um garçom afastou as cadeiras para abrir espaço. Alguém disse que estava chamando a ambulância. No meio de toda aquela confusão, ouvi a voz da minha mãe. Ela falou com a mesma irritação de sempre. Era exatamente esse tipo de cena que ela queria fazer. Eu nem respondi. Não tinha forças para discutir. Minha única preocupação era minha filha. Segurei sua mão. Toquei sua testa. Pedia para ela respirar enquanto via seus olhos perdendo o foco. Naquele instante, senti alguma coisa dentro de mim ficar completamente fria. No hospital, tudo parecia branco demais. As luzes. Os corredores. O silêncio entre uma notícia e outra. A espera parecia não acabar nunca. As enfermeiras faziam perguntas. Eu respondia quase no automático. Os médicos pediram vários exames. Depois levaram June para fazer uma tomografia. Fiquei sozinha na sala de espera, sentada em uma cadeira de plástico, segurando o celular como se ele fosse a única coisa que ainda me mantinha de pé. Enviei uma mensagem no grupo da família. Estamos no hospital. Por favor, me liguem. Ninguém respondeu. 40 minutos depois, mandei outra mensagem. Silêncio. Mais uma hora passou. E ainda assim. Nenhuma resposta. Passou mais uma hora. Depois outra. Eu tentava convencer a mim mesma de que eles só estavam ocupados. Que, em algum momento, alguém iria perceber meu silêncio no grupo da família e perguntar o que estava acontecendo. Resolvi ligar para minha mãe. O telefone chamou 2 vezes. Depois caiu na caixa postal. Esperei alguns minutos e liguei de novo. A mesma coisa. Eu atualizava a tela do celular sem parar. Tantas vezes que meus olhos já estavam cansados de tanto olhar para aquela tela. Foi então que vi. Não era uma mensagem. Era uma publicação nas redes sociais. Eles estavam na piscina. O céu já estava escurecendo. Todos sorrindo, com os copos erguidos, como se aquela noite tivesse ficado muito melhor depois que eu e June fomos embora. Minha mãe estava abraçada a um dos netos. Wendell ria de alguma coisa. Davina parecia relaxada, com os óculos de sol presos no cabelo. Uma expressão que eu nunca via quando June estava por perto. A legenda dizia: asterisco asterisco finalmente um pouco de paz e silêncio, sem a rainha do drama. Melhor noite da viagem, sem dúvida. Asterisco asterisco. A publicação já tinha dezenas de comentários. Muitos eram de amigos da família, cheios de emojis de risada. Alguns perguntavam o que tinha acontecido. Davina respondeu a um deles. Digamos apenas que o jantar ficou muito mais tranquilo depois que certa pessoa foi embora. Fiquei olhando para aquela tela sem conseguir acreditar. Minhas mãos começaram a tremer. Minha filha estava em algum corredor daquele hospital, fazendo exames por causa da dor que eles passaram 2 dias dizendo que era fingimento. E, ao mesmo tempo, eles comemoravam a ausência dela. Brindavam. Marcavam uns aos outros. Riam nos comentários porque o jantar tinha ficado mais tranquilo. Naquele momento, eu quis gritar.
Quis voltar ao restaurante e ler aquela legenda na frente de todos. Mas eu não fiz isso. Algo mudou dentro de mim. Não era indiferença. Era clareza. Uma calma estranha. Como se eu finalmente tivesse entendido quem eles realmente eram. 2 horas depois, o médico apareceu. Ele disse uma única palavra que quase fez minhas pernas cederem. Apendicite. Por sorte, o apêndice ainda não tinha rompido. Mas estava muito perto disso. Ela precisaria ser operada naquela mesma noite. O médico explicou que, se tivéssemos esperado apenas mais algumas horas, o resultado poderia ter sido muito diferente. Eu agradeci. Depois sentei sozinha naquele corredor do hospital. E fiquei pensando em apenas 3 palavras. Asterisco asterisco rainha do drama. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco para de fazer drama. Asterisco asterisco. Essas 3 palavras não saíam da minha cabeça. Eu estava sentada ao lado da cama da minha filha, depois que ela voltou da cirurgia. Observava seu peito subir e descer lentamente debaixo do fino cobertor do hospital. Naquele momento, senti que mais de 14 anos de medo e insegurança estavam se transformando em algo completamente diferente. Percebi que aquilo não era apenas uma noite ruim. Era apenas a prova mais clara de uma verdade que sempre existiu. Meus pais sempre me trataram como se eu fosse o erro da família. Davina sempre foi a filha protegida. A elogiada. A que era perdoada por tudo. Ela podia quebrar regras, chegar tarde em casa e até cometer erros graves. Mesmo assim, ninguém tocava no assunto durante as reuniões de família. Eu aceitei isso em silêncio por mais de 30 anos. Não porque concordasse. Mas porque achava que não existia outro caminho. Sentada naquela sala de recuperação, vendo minha filha respirar com a ajuda de um tubo de oxigênio, enquanto meus pais continuavam publicando fotos das férias como se nada tivesse acontecido. Eu finalmente entendi. Sempre existiu outra opção. Eu é que nunca tive coragem de escolhê-la. A única pessoa da família que realmente enxergava June era minha avó, Augusta. Ela costumava chamá-la de asterisco asterisco a menina corajosa asterisco asterisco. E dizia isso com orgulho. Era um dos maiores elogios que podia fazer. Augusta faleceu 2 anos antes. Depois do funeral, a família só falava sobre quem ficaria com as joias, os álbuns de fotografias e o jogo de porcelana dela. Quase ninguém mencionou a casa à beira do lago, em Vermont. Mesmo assim, meus pais continuaram usando aquela casa como se fossem os donos. Passavam os feriados lá. Recebiam convidados. Publicavam fotos no pier. Agiam como se a propriedade tivesse passado automaticamente para eles. Mas havia um detalhe que eles ignoravam. Ou talvez nunca tivessem lido com atenção. Augusta não deixou aquela casa para meus pais. Ela colocou a propriedade em um fundo de administração. E eu fui nomeada responsável por cuidar dele. Até aquele momento, eu nunca tinha tomado nenhuma atitude. Parte de mim sentia culpa. Outra parte ainda alimentava a esperança de que, se eu continuasse sendo paciente, se continuasse aparecendo nas reuniões, se deixasse que eles tratassem a casa como se fosse deles, talvez, um dia, tudo mudasse. Durante muito tempo, eu dizia a mim mesma que fazer valer o que estava escrito no fundo de administração só aumentaria a distância que já existia entre nós. Eu ainda tinha esperança de que, um dia, minha família mudasse. Essa esperança acabou no momento em que li aquela publicação. Enquanto June dormia, se recuperando da anestesia no hospital, a centenas de quilômetros de casa, eu não liguei para minha mãe. Também não liguei para Davina. Em vez disso, liguei para a senhora Castellano, a advogada que cuidava do patrimônio da minha avó Augusta desde o início. Minha voz estava firme. Contei tudo. Falei sobre o restaurante. Sobre a trilha. Sobre anos sendo chamada de dramática sempre que eu ou minha filha sentíamos alguma dor. E contei sobre a publicação nas redes sociais que finalmente abriu meus olhos.
Eu disse que não esperaria mais que eles aprendessem, sozinhos, o significado de respeito e compaixão. Enquanto eu ainda estava na sala de recuperação do hospital, a doutora Castellano abriu todos os documentos do fundo de administração. Minha avó Augusta tinha deixado tudo muito bem explicado. A casa do lago seria destinada à sua bisneta, June. Até ela completar 18 anos, eu seria a responsável legal pela propriedade. E a decisão sobre quem poderia ou não morar na casa seria exclusivamente minha. Enquanto isso, meus pais tinham assinado toda a documentação no dia do funeral sem ler direito. Estavam ocupados demais discutindo quem ficaria com as joias, os móveis e os outros bens. Nem perceberam o que realmente tinham aceitado. Antes de desligar, a doutora Castellano fez apenas uma pergunta. Você tem certeza? Depois que esse processo começar, não haverá uma maneira simples de voltar atrás. Eu pensei naquela legenda. Finalmente um pouco de paz sem a rainha do drama. Pensei também nas palavras do meu pai. Para de fazer drama. Depois lembrei de todos os natais em que June ficava sozinha na mesa das crianças porque ninguém fazia questão de deixá-la sentar com os primos. Respirei fundo e respondi. Tenho absoluta certeza. 4 dias depois, June recebeu alta. Ela ainda caminhava devagar e precisava se apoiar no meu braço enquanto atravessávamos o aeroporto. Mas estava se recuperando. Quando chegamos em casa, toda a documentação já estava pronta. Era uma notificação oficial. Minha família teria 30 dias para desocupar a casa do lago. Os direitos de ocupação passariam a seguir exatamente o que Augusta havia determinado em seu documento. O mesmo documento que ninguém da família se preocupou em ler até o fim. Eu não avisei ninguém. Não fiz ligações. Não mandei mensagens. Depois que June ficou descansando em casa, com minha vizinha passando para ajudá-la, peguei o carro e fui até Vermont. Entrei na casa usando uma chave reserva que Augusta tinha me dado anos antes. Coloquei o envelope bem no centro da mesa da cozinha. Depois sentei na cadeira, do outro lado da mesa. E esperei. 3 dias depois, ouvi a porta da frente se abrir. As malas deslizaram pelo piso de madeira. A primeira pessoa a rir foi Davina. Ela ainda estava feliz, relaxada e cheia de histórias sobre as férias. Férias que quase custaram a vida da minha filha. E que, por muito pouco, não terminaram com o apêndice rompido em um hospital longe de casa. Meus pais entraram em casa bronzeados, descansados e com a expressão de quem acreditava ter tido as melhores férias da vida. Pareciam pessoas que achavam que tinham vencido apenas porque deixaram um problema para trás. Então eles me viram. Eu estava sentada à mesa da cozinha. Bem na frente deles. E, no meio da mesa, estava o envelope. O sorriso da minha mãe desapareceu na mesma hora. Meu pai parou no meio do caminho, ainda segurando as chaves do carro. Davina estreitou os olhos. Olhou para mim, depois para o envelope, como se já estivesse tentando descobrir uma maneira de escapar daquilo. Ela foi a primeira a perguntar. O que é isso? Olhei para ela e respondi, com calma. Leia. A cozinha ficou completamente em silêncio. Só se ouvia o barulho da geladeira e o som do papel sendo aberto. Minha mãe pegou o envelope. Leu as primeiras linhas. Sua expressão mudou rapidamente. Primeiro veio a confusão. Depois, a incredulidade. Ela levantou a voz. Esta é a casa da mamãe. Ela estava falando da minha avó Augusta. Respirei fundo antes de responder. Não. Essa nunca foi a sua casa. Minha avó colocou essa propriedade em um fundo de administração para June há 9 anos. No dia do funeral, vocês assinaram todos os documentos confirmando isso. Só não leram até o fim. Estavam ocupados demais discutindo quem ficaria com a porcelana. Meu pai arrancou a carta das mãos da minha mãe. Começou a ler rapidamente. A cada linha, seu rosto ficava mais tenso. Então levantou a cabeça e disse: Você não pode simplesmente entrar aqui e fazer isso. Olhei diretamente para ele.
Eu não estou fazendo nada sozinha. A doutora Castellano apenas colocou em prática o que já estava previsto desde o começo. Esse documento ficou parado todos esses anos porque eu permiti. Mas isso termina hoje. Minha mãe quase gritou. Você está fazendo tudo isso por causa de uma publicação no Facebook? Por um instante, tive vontade de rir. Mas não ri. Apenas respondi. Não. Estou fazendo isso porque minha filha caiu no chão de um restaurante, quase sem conseguir respirar. E vocês 4 chamaram ela de rainha do drama. Estou fazendo isso porque, enquanto ela estava sendo operada, vocês brindavam a ausência dela e comemoravam como o jantar tinha ficado mais tranquilo. A publicação só confirmou aquilo que eu já sabia fazia muito tempo. Vocês nunca se importaram com ela. Nem comigo. Olhei em volta daquela cozinha. Depois completei. Vocês não vão ficar com esta casa. E também não vão continuar fingindo que são uma família perfeita em um lugar que nunca pertenceu legalmente a vocês. Foi a vez de Davina perder a calma. Ela apontou para mim e disse. Ela está exagerando. Ela sempre foi dramática. Faz qualquer coisa para chamar atenção. Olhei diretamente para ela. Minha voz continuou tranquila. A cicatriz da cirurgia da June prova que você está completamente errada. Olhei para Davina e respondi com calma. Você tem alguma prova além daquela publicação? Ninguém respondeu. O silêncio dizia tudo. Até então, ou não tinha falado uma única palavra. Mas finalmente resolveu abrir a boca. Vivien, vamos conversar como adultos. Olhei para ele. É exatamente isso que estou fazendo. Adultos leem os documentos antes de assiná-los. Adultos ligam para saber como um familiar está, em vez de ignorar as mensagens e postar fotos felizes na piscina. E adultos protegem os próprios filhos quando ninguém mais faz isso. Levantei da cadeira. Arrumei meu casaco. Olhei para cada um deles. Minha mãe estava agarrada à bancada da cozinha, como se precisasse de apoio para continuar em pé. Meu pai lia a carta pela segunda vez, como se as palavras fossem mudar. Davina continuava procurando uma maneira de escapar daquela situação. Mas não existia saída. Então falei pela última vez. Vocês têm 30 dias para deixar esta casa. O telefone da doutora Castellano está na segunda página, caso queiram contestar a decisão. Mas eu não aconselho gastar dinheiro com isso. Virei as costas. Saí da casa sem levantar a voz nem uma única vez. Algumas verdades não precisam ser gritadas. Elas só precisam ser ditas por alguém que finalmente decidiu parar de pedir permissão para proteger a própria filha. June estava me esperando dentro do carro. Ainda estava pálida. Ainda se recuperava da cirurgia. Tinha um cobertor sobre os ombros por causa do frio de Vermont. Quando entrei no carro, ela olhou para mim e fez apenas uma pergunta. Mãe, a gente vai ficar bem? Segurei a mão dela. A mesma mão que tinha apertado a minha com força no hospital. Sorri e respondi. Nós não vamos apenas ficar bem. Nós estamos livres. As semanas seguintes não foram fáceis. Minha mãe ligou 2 vezes. Em nenhuma delas pediu desculpas. Ela só queria discutir. Meu pai enviou um e-mail perguntando se ainda existia alguma possibilidade de acordo. A doutora Castellano respondeu por mim com apenas uma frase. Os termos do fundo de administração não estão sujeitos à negociação. Davina me mandou uma mensagem perto da meia-noite. Disse que eu estava usando a internação da June apenas como desculpa para me vingar da família por mágoas antigas que, segundo ela, só existiam na minha cabeça. Eu li a mensagem uma única vez. E não respondi. Passei 36 anos tentando explicar meus sentimentos para pessoas que nunca fizeram o menor esforço para me compreender. 6 meses depois, June escolheu as novas cortinas da casa do lago. Da casa dela. A casa que continuava protegida pelo fundo de administração até que ela completasse 18 anos.
E, a meu pedido, a doutora Castellano acrescentou uma nova cláusula ao documento. A nova cláusula era simples. Qualquer membro da família que tratasse June com crueldade perderia, para sempre, o direito de entrar naquela propriedade. Meus pais ainda tentaram contestar o fundo de administração. Mas o advogado deles analisou todos os documentos originais deixados por Augusta. Menos de uma semana depois, desistiu do processo. Não havia o que contestar. Tudo estava perfeitamente legalizado. Davina enviou mais uma mensagem. Cheia de raiva. Disse que eu era fria, vingativa e cruel. Mais uma vez, não respondi. Nem toda mensagem merece uma resposta. Às vezes, o silêncio diz muito mais do que qualquer discussão. Com o passar dos meses, June se recuperou completamente. A cicatriz da cirurgia foi desaparecendo aos poucos. Mas havia uma coisa que nunca saiu da minha memória. A expressão no rosto dela na primeira manhã em que acordamos naquela casa. Só nós duas. A luz do sol entrava pelas janelas. Pela primeira vez, ela estava em um lugar que realmente era dela. Sem dúvidas. Sem discussões. Sem ninguém para fazê-la se sentir um peso. Naquela manhã, June estava encostada na bancada da cozinha. A mesma bancada onde eu havia deixado aquele envelope que mudou nossas vidas. Ela olhou para mim e perguntou. Mãe, por que a vovó Augusta nunca contou para todo mundo que a casa era minha? Fiquei alguns segundos em silêncio. Depois respondi. Porque ela sabia que a verdadeira proteção não precisa fazer barulho. Ela espera o momento certo. E aparece exatamente quando é mais necessária. Quando finalmente ninguém pode mais machucar quem ela decidiu proteger. Hoje, olhando para tudo o que aconteceu, eu ainda penso nessa escolha. Se você tivesse que decidir entre continuar em silêncio para manter a paz, ou dizer a verdade, mesmo correndo o risco de perder toda a família, qual caminho você escolheria? Durante muito tempo, eu acreditei que manter a paz era a mesma coisa que manter uma família unida. Hoje eu sei que não é. Paz construída em cima de humilhação não é paz. É apenas silêncio. E o silêncio nunca protege quem está sofrendo. Nos meses seguintes, nossa vida mudou completamente. Pela primeira vez em muitos anos, eu não precisava me preparar emocionalmente para um almoço de domingo, um Natal ou uma festa de aniversário. Não existiam mais comentários maldosos disfarçados de brincadeira. Não existiam comparações. Nem olhares que faziam June sentir que ela não pertencia àquela família. A casa do lago ganhou uma vida completamente diferente. Nós pintamos alguns quartos. Plantamos flores perto da varanda. June escolheu um balanço para colocar de frente para o lago. Todas as manhãs, ela saía com uma caneca de chocolate quente e ficava observando o nascer do sol. Aos poucos, ela voltou a sorrir daquele jeito leve que eu quase tinha esquecido. Ela fez novas amizades. Voltou para a escola. Retomou as aulas de música. E, principalmente, parou de pedir desculpas por existir. Esse foi o maior presente que aquela casa nos deu. Ela não nos deu luxo. Ela nos deu paz. Algum tempo depois, encontrei uma caixa antiga que Augusta havia deixado no sótão. Dentro dela havia fotografias, cartas e um pequeno caderno de capa azul. Era o diário dela. Passei horas lendo aquelas páginas. Em uma delas, escrita muitos anos antes de sua morte, encontrei um trecho que parecia ter sido escrito para aquele exato momento. Ela dizia: a verdadeira herança nunca é uma casa, um carro ou dinheiro. A verdadeira herança é oferecer a alguém um lugar onde ele nunca precise ter medo de ser quem é. Chorei quando terminei de ler. Porque finalmente entendi. Augusta nunca quis apenas deixar uma casa para June. Ela queria garantir que sua bisneta sempre tivesse um lugar seguro. Um lugar onde ninguém pudesse diminuir sua dor. Nem fazer piada com seu sofrimento. Nem chamá-la de rainha do drama. Na primavera seguinte, nós colocamos uma pequena placa de madeira perto da entrada da casa.
Nela havia apenas 3 palavras. Asterisco asterisco casa da Augusta. Asterisco asterisco. Não porque ela ainda fosse dona daquele lugar, mas porque foi ela quem tornou aquele lar possível. Anos passaram. June cresceu. Fez 18 anos. No dia em que os documentos finalmente passaram oficialmente para o nome dela, nós voltamos ao cartório onde tudo foi concluído. Quando saímos de lá, ela me abraçou e disse: Mãe, essa casa nunca foi o presente mais importante. Sorri e perguntei: Então qual foi? Ela respondeu sem pensar: Você acreditou em mim. Quando ninguém mais acreditou. Naquele instante, percebi que nenhuma vitória judicial poderia superar aquelas palavras. Porque crianças nunca esquecem quem ficou ao lado delas quando o mundo inteiro decidiu duvidar. Hoje, às vezes alguém pergunta se eu sinto falta da minha família. Minha resposta sempre surpreende. Eu não perdi minha família. Eu perdi pessoas que tinham o mesmo sobrenome que eu. Família é quem protege. É quem escuta. É quem acredita em você antes mesmo de existir uma prova. É quem segura sua mão dentro de um hospital. Não quem tira uma foto comemorando sua ausência. Quanto aos meus pais, nunca pediram perdão. Nunca reconheceram o que fizeram. E, pela primeira vez na vida, isso deixou de importar. Porque o perdão não depende do arrependimento de quem machucou. Depende da decisão de quem escolhe não carregar mais aquele peso. Hoje, quando caminho pela varanda da casa ao lado da minha filha, ouvindo o som da água e dos pássaros, percebo que Augusta estava certa o tempo todo. A verdadeira proteção quase nunca chega fazendo barulho. Ela chega em silêncio. No momento exato. E muda uma geração inteira. Se esta história tocou o seu coração, lembre-se de uma coisa. Nunca diga a uma criança que ela está exagerando antes de descobrir por que ela está chorando. Nunca transforme a dor de alguém em motivo de piada. E nunca confunda a paz com silêncio. Porque, às vezes, a decisão mais corajosa que uma pessoa pode tomar não é continuar lutando para ser aceita. É simplesmente ir embora. E construir um lugar onde ela e quem ama nunca mais precisem pedir desculpas por existir. Asterisco asterisco o verdadeiro lar não é onde compartilhamos o mesmo sangue, asterisco asterisco. Asterisco asterisco é onde finalmente encontramos segurança, respeito e amor, asterisco asterisco.